Fala, pessoal! Nesse vídeo, vou trazer mais um resumo da live do Daniel Lopes, que agitou a internet com o tema Começou o projeto Pindorama 2026. Prepare-se para uma análise aprofundada dos principais pontos e desdobramentos que o Daniel trouxe. Daniel Lopes abriu sua live com um convite urgente e direto. Esta não é apenas mais uma aula, mas uma das mais importantes dos últimos tempos. Ele enfatizou que o conteúdo visa analisar o que está programado para os próximos dias, meses e anos, servindo como um roteiro de estudo fundamental para todos os brasileiros. A mensagem era clara: para continuar existindo e prosperando neste período desafiador, é preciso estar preparado. Por isso, o Daniel pediu o apoio massivo da audiência, dando like para que a plataforma entenda a relevância do conteúdo, se inscrevendo no canal e, principalmente, compartilhando a aula. Ele ressaltou que o compartilhamento é crucial para ajudar pessoas de bem a evitar prejuízos, proteger empregos e sustentos diante dos acontecimentos iminentes. Com um ar de urgência, ele mencionou ter passado a noite montando conteúdo, com o único objetivo de ajudar as pessoas a se prepararem, mostrando o outro lado da informação antes que os eventos se concretizem. A discussão rapidamente mergulhou em eventos geopolíticos recentes. Daniel rememorou uma aula anterior, onde previu que o presidente Donald tomaria atitudes drásticas que influenciariam o destino do Brasil para 2026. E, de fato, o que se seguiu foi o anúncio, inédito, de sanções, e não tarifas, como ele fez questão de frisar, impostas pelo governo americano ao Brasil. Essa ação, segundo ele, é sem precedentes na história do nosso país. É nesse contexto que ele introduz o que chama de Projeto Pindorama 2026, um plano dos Estados Unidos para influenciar diretamente o futuro da nação brasileira. Para entender a profundidade desse Projeto Pindorama, Daniel mergulhou na etimologia do nome. Pindorama era como os povos indígenas tupis chamavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, significando terra das palmeiras ou lugar das palmeiras. Esse resgate histórico serve para lembrar que o Brasil, apesar de ter tido seu nome gradualmente substituído, mantém essa identidade original e poética, que simboliza sua essência e importância global. Ele afirmou categoricamente que o Brasil é, em sua humilde opinião, o país mais rico do mundo, não necessariamente em termos de PIB convencional, mas quando se soma sua vasta riqueza natural. E aqui reside um ponto crucial. Daniel destacou que a ideia de contabilizar riquezas naturais para o PIB não é uma loucura. Ele citou Howard Lutnick, secretário de Comércio americano e bilionário, que propôs tokenizar a natureza para reduzir a dívida trilionária dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos já estão considerando isso, Daniel argumenta, imagine o impacto se o Brasil fizesse o mesmo. Isso o levaria, sem dúvida, à posição de nação mais rica do planeta. Superando qualquer síndrome de vira-lata, Daniel defende que o Brasil é o único país capaz de garantir a segurança alimentar global e boa parte da segurança energética mundial. A importância energética do Brasil se torna ainda mais evidente no contexto da corrida pela inteligência artificial. Daniel mencionou Eric Schmidt, CEO do Google, que previu que a inteligência artificial consumiria até 99% da energia global no futuro próximo. Com essa demanda gigantesca por energia para alimentar os data centers, o Brasil, com suas abundantes fontes, especialmente hídricas e biocombustíveis, está no olho de todo mundo. Ele citou até mesmo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, interessado na energia brasileira, com os Estados Unidos cogitando comprar energia da usina de Itaipu, o que poderia até mesmo atrapalhar acordos já feitos pelo Brasil. Daniel reforçou a ideia de que o Brasil não é apenas uma potência sul-americana, mas uma superpotência em potencial, com um território vasto, economia robusta, e uma população de 200 milhões que gera uma força de trabalho significativa e um considerável soft power cultural. No entanto, ele apontou um desafio: a falta de um equipamento bélico mais forte. E mais, ele alertou que existe um interesse geopolítico em manter o Brasil dividido e fraco, para que as potências internacionais continuem tendo acesso fácil às nossas riquezas. Ele sugeriu que, se não houvesse essa sabotagem interna e externa, o Brasil já estaria comandando o mundo. Com a atenção voltada para a estratégia americana, Daniel explicou uma mudança de rota. Os Estados Unidos, que tentaram controlar o eixo leste-oeste, Moscou, Oriente Médio, Europa Oriental, para acessar recursos naturais, agora, com as dificuldades de sugar a energia dessas regiões, estão voltando seus olhos para o eixo norte-sul. Ele citou o interesse do presidente Donald em incorporar o Canadá como o 51º estado americano e a Groenlândia, controlada pela Dinamarca, mas o foco principal recair sobre o Brasil. As sanções impostas seriam, na verdade, a primeira grande medida do Plano Norte-Sul, uma espécie de doutrina Monroe 2.0, América para os americanos. Ele insistiu para que ninguém veja essas ações como fatos isolados, mas sim como parte de um plano maior, visando definir quem estará no poder no Brasil a partir de 2026. Mas quais seriam os impactos diretos dessas sanções? Daniel detalhou um cenário preocupante. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil,
absorvendo 12% do total de nossas exportações em 2024, cerca de 40 bilhões de dólares. A imposição de 50% sobre esses produtos, mesmo que pareça pouco em termos percentuais globais, atinge produtos-chave como petróleo bruto, ferro e aço, que já tinham uma tarifa de 25%, totalizando agora 75%. Aeronaves, Embraer, celulose, café, carne bovina, entre outros. Ele explicou que a queda nas exportações significaria menor entrada de dólares no país, o que, somado à saída recorde de dólares, 8,3 bilhões em março de 2024, superando a crise sanitária, valorizaria o dólar e desvalorizaria o real. O resultado? Produtos importados mais caros, especialmente tecnologia, remédios e combustíveis. E se o combustível encarece, tudo encarece, dada a nossa matriz logística rodoviária. As consequências sociais seriam igualmente graves. Menos lucros para as empresas levariam a cortes de gastos, demissões, aumento do desemprego e fechamento de empresas. Setores como petróleo, siderurgia, aviação, agronegócio e celulose seriam os mais afetados, impactando estados como Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Além disso, haveria um encalhe de produtos no mercado interno, derrubando preços para produtores rurais e cooperativas, podendo levar à falência. A imagem do Brasil no cenário internacional também seria abalada, gerando isolamento comercial e prejudicando nossa reputação como parceiro confiável. Daniel citou o exemplo da celulose, que já registrou uma queda de 22,7% nas vendas para os Estados Unidos em maio, e perderia espaço para concorrentes como o Canadá. No agronegócio, produtos brasileiros ficariam mais caros, sendo substituídos por Colômbia, Vietnã e Argentina. Diante desse cenário, Daniel propôs a análise de um pior caso para 2026 e 2027, usando o método de história preditiva do professor Zhang, inspirado na psicohistória de Isaac Asimov, da série Fundação. Zhang, um educador chinês que estudou em Yale e busca reformar a educação em Pequim, desenvolveu essa abordagem para conectar eventos passados, explicar o presente e prever o futuro. A psicohistória, segundo Asimov, é uma ciência que prevê o futuro com base em dados estatísticos do passado. Daniel aplicou essa metodologia ao Brasil, e o resultado, como ele disse, foi meio sinistro, alertando para uma mudança profunda nas estruturas. Ele enfatizou a necessidade de estar preparado, utilizando o ciclo ODA, observar, orientar, decidir, agir, para não apenas se proteger, mas também prosperar, especialmente para a classe média, funcionários públicos, CLT e PJ. Chegamos então ao plano secreto, a guerra híbrida. Daniel fez um resgate histórico, analisando a troca de poder no Brasil entre 2013 e 2016, que coincidiu com a gestão do presidente Donald nos Estados Unidos. Ele mencionou as jornadas de junho de 2013 como um ponto fundamental para essa mudança, citando inclusive uma matéria do jornal francês Le Monde de 2021 que sugeria a interferência dos Estados Unidos, por meio de movimentos populares e da Operação Lava Jato, para minar a autonomia geopolítica do Brasil e atrapalhar empresas brasileiras de construção. Daniel fez questão de ressaltar que essa era a opinião do Le Monde, e não a sua. Ele aprofundou o conceito de guerra híbrida com base em 2 livros, Guerras Híbridas de Andrew Korybko e O Brasil no Espectro de um Conflito Híbrido de Piero Leiner. Korybko, analista russo, descreve a guerra híbrida como uma estratégia que combina revoluções coloridas, movimentos populares que parecem espontâneos, mas são manipulados externamente, e conflitos não convencionais, insurgências, operações clandestinas, para desestabilizar e mudar regimes que não se alinham aos interesses de grandes potências, especialmente os Estados Unidos. A ideia é criar instabilidade sistêmica, explorando vulnerabilidades sociais, regionais e políticas, usando atores não estatais, redes sociais, ONGs, mídia e operações psicológicas. Korybko, sendo progressista, via as jornadas de junho de 2013 e o impeachment de 2016 como culminância de um movimento orquestrado pelos Estados Unidos desde 2003. Piero Leiner, por sua vez, aplica o conceito ao Brasil, focando na dimensão informacional e cognitiva, o controle da narrativa, a dissonância cognitiva e o viés comportamental induzido por campanhas midiáticas. Ele também interpreta as jornadas de junho de 2013 como o início de uma guerra híbrida liderada pelos Estados Unidos. Daniel listou os sinais de um conflito híbrido em andamento, a construção de novas narrativas, a mídia criticando a gestão atual, crises econômicas incentivadas por sanções, exploração de divisões internas, como o Brasil do Sul versus Brasil do Norte. Redes sociais amplificando indignação, polarização de grupos, apoio de influenciadores internacionais, criação de confusão informacional, investigações internacionais contra figuras nacionais, pressão diplomática, isolamento comercial e restrições ao comércio de petróleo brasileiro com outros países. Ele alertou que, se essas teorias estiverem corretas, um cenário de caos, demissões, inflação e dificuldades gerais pode se concretizar no Brasil já no próximo ano. Mas se isso é o plano secreto,
Daniel revelou que existe algo ainda mais profundo, o plano ultra hiper mega secreto. Ele mencionou um livro dos anos 80, cujo nome e autor ele se recusou a revelar publicamente, guardando essa informação para sua comunidade da Arca, que previu tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, inclusive eventos de 2016 com 6 anos de antecedência. Ele afirmou que já falava sobre isso em seu curso de 2017, Donald Trump, Cristão ou Anticristo. Segundo Daniel, esse livro secreto explica tudo e revela a sequência do que está por vir. Para Daniel, o plano secreto, a guerra híbrida, é apenas a manifestação pública de algo muito mais obscuro e sinistro. Ele fez um apelo final, enfático e direto. Se você não quer ser enganado, se quer proteger seu emprego, seu sustento, e entender a mente dos controladores do mundo e a agenda que eles estão implementando, precisa vir estudar com ele na Arca. Ele ofereceu um desconto significativo de quase R$ 200 para quem aderisse à sua comunidade, prometendo uma aula vital que revelaria o que está programado para 2026, 2027, 2028 e 2029, eventos que ele classificou como grotescos. A mensagem foi clara: o assunto é sério, urgente e contundente. É hora de se blindar contra esses planos escusos internacionais e transformar uma mente pequena em uma mente visionária. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa análise? Se quiserem saber mais e se aprofundar nesses temas para se preparar, o caminho é claro, não é mesmo? O Daniel Lopes deixou a mensagem: a ignorância pode custar caro.